Olá, bem-vindos ao canal Jurássico e bem-vindos também ao... Não sei, dei um nome para esse quadro. Bem, hoje eu irei falar sobre o ninho da Rex. Hoje eu irei teorizar por que ela fez e dar minha opinião. Então vamos pro vídeo. Bem, primeiro eu quero falar que o animal não precisa necessariamente de um macho para fazer o ninho. É um comportamento muito comum no reino Animalia. Por exemplo, o Alex, ele faz o ninho sem a fêmea, na esperança de que um dia chegue uma fêmea e desove no ninho dele. Entendeu? Ou seja, ela pode estar só fazendo o ninho. E a segunda teoria é que ela seja como as galinhas. Mas como assim como as galinhas? Esse canal Jurássico? Não só como as galinhas, mas como as calopsitas e vários outros espécimes que põem ovos não fecundados. Como assim um ovo não fecundado, canal Jurássico? Um ovo não fecundado é um ovo em que não possui sêmen, em que não possui um embrião de pintinho, que no caso é o nome dado ao filhotinho da galinha. O ovo que comemos é o ovo sem embrião e que não foi fecundado com o sêmen do macho, ou seja, só o óvulo da fêmea. O que nós fritamos, o que nós assamos e várias outras receitas. O que a gente come cru, algumas pessoas, tá? De maioria marombeira. Risos. Não ligue muito a minha voz porque eu estou meio gripado. É isso, eu tô meio gripado. Minha voz está sendo bugada, mas tudo bem, vamos continuar com o vídeo. E a terceira teoria é que ela possa ter um macho na ilha. Vamos teorizar. É possível, porque se eu não me engano, no trailer parecem 2 T-Rex, ou seja, pode ser um macho. Isso é incrível, ver um montão de filhotinho de T-Rex. Eu pegaria, mas não é muito possível porque se tivesse algum filhote, eles saberiam. Porque os caras já estavam lá no mínimo um mês pra pegar aquele tanto de dinossauro. Iludiram a Claire, gente. Iludiram a Claire. Então não é tão provável. Ou seja, a hipótese que mais é aceitável pra mim e que provavelmente vocês são os ovos não fecundados. Pelo menos eu acho que vocês vão aceitar melhor essa hipótese. Que os ovos não são fecundados, que não tiveram o sêmen do macho. Então não tem nada dentro. Vai ser só um bando de ovos. E foi isso. E uma coisa que eu adorei foi que eles não estão reproduzindo os animais como máquinas de matar. São animais comuns, como qualquer outro. Por exemplo, no filme a gente vê o Darius, a Brooklyn, a Semi e a outra lá que eu esqueci o nome, invadindo o ninho. E a T-Rex vai verificar. Uma coisa muito interessante no reino animal é que as mães, num período de gestação não, tá? Porque não são animais vivíparos. O que é um animal vivíparo? Que para os animais vivos, por exemplo, a jiboia, para quem não sabe, e as jiboias arco-íris também, elas parem um filhote já desenvolvido. Parem e ele já segue em seu rumo. A sucuri também, perdão por ter usado ela. A sucuri, os filhotes saem uma cobrona mesmo. Sai uma cobrona gigante e segue em seu rumo. Os macacos, os golfinhos, as baleias que parem, as orcas, algumas espécies de peixes, como os guppies, molinésias, platis, espadinhas. Acho que os neons também. Esses aí não são que se importam não, tá, gente? Eles só parem e eles que se virem. O instinto animal é uma coisa muito interessante. Porque o nível de territorialidade da fêmea, cuidando do filhote, no caso que é mãe solteira, por exemplo, dos crocodilos, cresce muito.
Você provavelmente já viu um episódio de National Geographic em que a fêmea de crocodilo cuida dos machos sozinhos. O crocodilo macho vem, fertiliza os ovos e vai embora. Pra não ter que falar aquele negócio que vocês sabem. Após isso, o macho vai embora e deixa a fêmea lá. Ela que vire pra cuidar. E tem uns perigos também da... Deixa eu lembrar o nome. Incubação dos ovos. O termo para gestação, entre aspas, para animais ovíparos, é incubação. Tem vários predadores, por exemplo, o lagarto do Nilo, que é muito comum. Ele, enquanto a mãe tá lá distraído com alguma coisa, foi se refrescar, porque na maioria das vezes a época de reprodução acontece nas cheias e o período de incubação vai até a área seca, ou seja, fica tão seco que se ela chega a um ponto, tipo, é os ovos ou ela, e como é um animal, ela não vai raciocinar. Ela vai direto pra água, mas, tipo assim, ela vai, se refresca e volta. E isso deixa uma brecha para vários predadores. Até mesmo texugos. Eles vão lá, cava, até sentir o odor dos ovos, come a gema e vaza. Em alguns casos eles se ferram e a fêmea chega primeiro. E a mesma coisa com a Rex. Interpretem ela como uma crocodila gigante ou uma fêmea de gavião. Só quem morou em roça vai saber do que eu estou falando com o exemplo do gavião. O bicho bravo. Ele fica exatamente a Rex. Eu acho que é melhor usar um gavião. Ou um crocodilo. Peguem os dois. O que você preferir. Porque são aves, primos das aves, mas são répteis. Então pega o exemplo que você preferir aí. O gavião fica rondando o perímetro para ver se tem algum perigo para os filhotes que comprometem a incubação. E a Rex e os crocodilos ficam do mesmo jeito. O crocodilo fica em cima do ninho até acabar. Ou seja, ele não abandona os filhotes, a não ser que seja uma situação crítica. Mas na maioria das vezes as fêmeas são guerreiras. Fica aqui minha homenagem às mães de todos e às mães crocodilas. Elas não saem do ninho. Tem alguns casos que as fêmeas morrem, mas não saem do ninho. E é isso. É a mesma coisa da Rex. Ela vai, sai um pouquinho para beber água e volta correndo. Coisa de 5 segundos, mas que dá tempo. Por exemplo, você acha que se fosse na vida real, um predador, por exemplo, Quetzalcoatlus, não ia pousar lá, pegar e fugir? O negócio é tenso. O vídeo vai ser extra longo, mas tá super informativo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Vai ter mais pouco ainda, espera aí. Aguenta. Sei que tá chato, mas informativo, que pode cair na sua prova. Isso aqui é biologia pura, querido. E é isso. Os instintos do macho também. Por exemplo, o Alex, ele tá super territorial lá. E quando eu comprar a fêmea hoje, se meu pai não se enrolar todo, ele vai ficar lá, a fêmea vai desovar. No caso, as mães betas não são muito boas, a mesma coisa que as pavoas. A maioria das pavoas, elas colocam e que se dane os ovos. Na fêmea não é tipo o instinto dela, porque o macho, o Alex, no caso, que vai cuidar. A Elizabeth vai chegar lá, vai desovar, vai colocar os ovos no ninho e partiu, vida que segue. Aí o Alex vai cuidar os 5 primeiros dias de vida. Os crocodilos cuidam mais ou menos 1 ano. Depois elas já saem do modo de mãe protetora, os instintos maternos acabam e elas devoram. Mesma coisa com o Alex, é 5 dias, ele é mais pavio curto. Os betas, em geral. Depois de passar 5 dias, o estresse toma conta, o instinto paterno sai e ele devora os filhotinhos se não tirar ele de lá. Triste, né? Então foi isso. Novamente, dê um gostei, se inscreve caso não for inscrito e compartilhe com no mínimo uma pessoa se possível. Foi isso. E não se esquece de deixar o nome desse quadro, que eu quero quadros novos.
Não só desse, mas dê ideias de quadros também.